Bom dia! Bom dia, como está? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo super bem, e você? Tá me ouvindo bem aí? Tá um pouco baixinho, mas tô te ouvindo. Vou ver se eu chego um pouquinho mais próximo. Melhorou? Deixa eu ver. Melhor? É. Mas eu consigo te escutar. Uhum. Vou ver se eu coloco um fone, vamos ver se melhora mais. Vamos lá. Ai, o meu fone não é daqui. Se eu coloco um fonezinho de ouvido, vai que melhora, né? Uhum. Vamos lá. Agora tá me ouvindo bem? Ah, tá bem melhor. Pronto, então vamos de fone de ouvido. Como está essa minha amiga linda, minha amiga psicóloga, escritora, palestrante? Como está essa pessoa? Muito bem, graças a Deus, né? Né? E conta pra mim, Renata, vamos esperar um pouquinho as pessoas, ver se vamos dar uns minutinhos para ver se alguém entra. Isso, vou mandar uns convites aqui. Ah, Sim, também. Vou disparar uns convitezinhos aqui na Insta, deixa eu ver aqui. para algumas pessoas, porque poucas pessoas conhecem sobre a logoterapia, né? E Isso. até a respeito dos projetos que a gente está começando a realizar. Então, mandei os convitinhos aqui, até para quem já acompanha Logoterapia Educage. Bacana, Uhum. bacana, muito bom, muito bom. Ó, estamos aí com a Djânia. Djânia é um anjo que a gente tem aqui da Paraíba. Uma das pessoas que cuida aqui do meu bem-estar, a Dani. Olha, Dani querida, seja bem-vinda, Dani. Que bom que você está aqui. Bom demais ver vocês, viu? Prazer enorme vê-las. Então vamos, né? Vamos honrar as pessoas que chegaram na hora e eu vou começar primeiro pedindo a Renata para se apresentar, né? Quem é a Renata? Uhum. Então, bom dia a todos que estão aqui. Uma alegria, né, estar com o pessoal da Paraíba e também aqui do Rio Grande do Sul e de demais lugares que nos acompanham. Eu sou alguém assim que teve uma vida totalmente transformada. Isso que eu posso dizer, né? Sou uma mulher muito sonhadora, alguém que realmente tem assim o desejo de também levar isso a outras pessoas, esse desejo de mudança, de esperança. Então eu posso dizer que eu sou uma mulher cheia de fé e uma mulher realizada, plena, né? Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, moro aqui, né? Nasci aqui, já morei em outros lugares do Brasil, mas atualmente estou morando aqui. E tenho, né, formação em psicologia, estou fazendo pós em logoterapia, já tenho uma especialização também em dependência química, mas atualmente, né, tenho dedicado assim a estudar mais, a aprofundar na parte da logoterapia ligada à questão da educação. Interessante, bacana, é um currículo de peso, hein, minha amiga? É um senhor currículo, vamos lá. Mas deixa eu tentar entender um pouquinho isso, porque é uma coisa que eu até te perguntei, né, no encontro anterior. Eu tenho uma certa dificuldade em entender o que é a terapia e o que é logoterapia dentro da terapia. Isso para mim ficou um pouco confuso. Então, explica para mim, explica aí para gente, para todo mundo que está aí com a gente, o que é a logoterapia? Uhum. Então tá. Então, ela é muito pouco, primeiro ela é muito pouco conhecida, né, Valéria, pelo fato de que quando se fala de psicologia, sempre se associa à figura de Freud. Todo mundo quando fala, sou psicólogo, a pessoa já sempre associa a questão de Freud. Só que a logoterapia, ela é uma abordagem também que é da parte da psicologia, então ela é uma abordagem psicoterapêutica,
ela tem toda uma estrutura, pode-se fazer, né? Existem psicólogos que são já logoterapeutas, eu estou nessa formação. Então, a logoterapia, ela é uma abordagem psicoterapêutica. Então, a terapia baseada onde se foca na logoterapia, ela é centrada no sentido, porque a logoterapia, ela vê o ser humano de uma maneira completa, dentro da dimensão psíquica, dentro da dimensão somática e também espiritual. Então, o foco da logoterapia é partir do espiritual. E quando a gente fala do espiritual, a gente não está falando, né, então, de uma questão religiosa ou de que precisa se falar de religião. Não. É que todos nós somos constituídos por essa dimensão espiritual. Mesmo que a própria pessoa, assim, não se dê conta, nós temos essa questão do espiritual, é onde está a nossa consciência, onde parte daí a questão das nossas responsabilidades, a própria questão da liberdade e da questão dos valores, onde a gente encontra esse sentido baseado em valores, tanto valores criativos quanto valores vivenciais, né, e os valores de atitude, que é quando tu está passando por um sofrimento, uma dor, uma perda, e isso faz com que tu encontre sentido, né, também por meio daquele sofrimento. Então, a logoterapia, basicamente, ela é uma abordagem terapêutica centrada no sentido. Então, o foco é trabalhar essa busca do sentido, nunca é algo que parte do terapeuta, é algo que a própria pessoa que procura um acompanhamento com o terapeuta que trabalha com a logoterapia, é essa pessoa que vai encontrar o sentido dela, né? Que vai em direção ao sentido. Então, ela é algo assim que é muito pertinente, principalmente nos nossos dias atuais, porque estamos, né, vivendo assim uma questão de um grande vazio existencial de tudo que a gente está vivendo, né? As pessoas estão preocupadas. Nunca se falou tanto em morte como tem se falado agora. E a logoterapia, ela trabalha muito com essas questões, né? Onde se a pessoa realmente tem um adoecimento que é pela falta de sentido, ela pode sim encontrar sentido de uma outra maneira e ir reconstruindo a vida dela de outras formas. E ela foi criada, né? Ela foi descoberta por um terapeuta, ele era psiquiatra, o Viktor Frankl, e ele foi discípulo de Freud, ele caminhou com Freud. E ele acabou se separando porque na psicanálise não era visto a questão do espiritual, né? Dessa dimensão espiritual. Então, Frankl, ele viu que além de termos corpo e alma, havia essa dimensão espiritual que na psicanálise não se era levada em conta, né? E então, a partir daí que surgiu a logoterapia, e ele foi para Viktor Frankl foi para um campo de concentração, então, mesmo que ele já tinha criado a logoterapia, não foi algo que surgiu no campo, mas lá ele pôde comprovar que mesmo em meio ao sofrimento, as pessoas que estavam lá passando por aquelas situações precárias, elas tinham sentido, e elas poderiam encontrar esse sentido, ou através do trabalho, ou através do amor, né? Nessa esperança, após saírem do campo de concentração, muitas pessoas acabavam sobrevivendo lá dentro, né? Porque elas tinham esperança em algo que vinha a ser lá fora. Então, por isso até que eu não sei se o pessoal tem acompanhado, né? Mas nas quintas-feiras eu tenho feito as lives, né? Que é palavras de esperança, realmente nesse sentido. E ontem a gente falou sobre isso, sobre essa questão da esperança, do quanto é importante que a gente olhe o futuro, né? Não fique focado nesse momento, porque a pandemia vai acabar. Uma hora ela vai cessar, né? E a gente tem que ter esperança, a gente tem que construir formas de viver uma vida com sentido mesmo nesse momento atual que a gente está passando. Me deixa eu fazer um parênteses nisso aí, Renata. Seria mais ou menos
trocando para um vocabulário mais comum. Seria como se uma pessoa conseguisse ressignificar um momento de dor e encontrar algo positivo neste momento de dor para seguir adiante, é isso? Quando você fala em encontrar um sentido, é a pessoa que está vivendo um momento de dor, mas naquele momento ela percebe que há algo ali na frente. Ela vai em busca daquele novo ponto, e aí ela parte com uma nova energia, com a esperança realmente daquilo se concretizar de uma forma positiva. É isso, eu posso trocar esse seu sentido por um ressignificar, porque às vezes o sentido ele fica muito claro para quem está na área, né? E entender isso, que esse sentido que você fala, às vezes é simplesmente ressignificar, e a pessoa conseguir enxergar dentro daquele momento algo positivo, algo esperançoso, algo que lhe dê energia. É isso? Uhum. Basicamente isso que tu falou, é como eu havia dito, dentro dos valores de atitude, que isso, claro, a gente que estuda, a gente consegue perceber, né? Mas uma pessoa, por exemplo, que está buscando um acompanhamento terapêutico, que vai para uma terapia e ela está passando por um momento de depressão, por exemplo. Ela está totalmente focada naquela dor, né? Então, ela, junto com o terapeuta, elas vão buscar uma maneira, assim, o terapeuta como alguém que vai estar auxiliando ela, para que ela possa realmente fazer isso que tu disse, essa questão de ressignificar, encontrar sentido na vida dela, para que ela possa sair dessa dor. Né? Por exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo nesse momento de alguém que perdeu, né, um emprego, uma questão mais prática, tá? Tá, Alguém do que dia a perdeu o dia. emprego e está, assim, num grande sofrimento, um pai de família, que era o único provedor do lar, e de repente ele se depara, não, eu não estou mais trabalhando, eu não consigo mais sustentar minha família, então entra numa depressão. E ele acaba que vai ali e descobre que ele tem um grande talento com massas, por exemplo, e vai lá e começa a fazer pão, ele trabalhava numa outra função, e ali ele começa a construir, fazer pão, e ali começa a vir a renda da família. Então ele sai daquela dor, daquele sofrimento, e ele conseguiu dar sentido também para a vida dele. Então, isso é algo dentro dos valores de atitude, né? Mas não necessariamente a logoterapia ela serve somente para isso. Você pode procurar um acompanhamento. Tenho até um professor que fala muito isso, né? As pessoas às vezes procuram uma terapia com problemas, com conflitos conjugais, né? E ela vai ali e ela depois vai se dar conta, né, nesses acompanhamentos, que, na verdade, o problema dela maior não é a questão do conflito, né? Ninguém vai para uma terapia e diz, eu tô com problemas, eu não tô encontrando sentido na minha vida. Não é isso. Não. Ela vai por alguma questão que ela tá ali em conflito e, de repente, ali no set terapêutico, nesse acompanhamento, ela vai se dar conta que o que ela está precisando realmente é encontrar esse sentido na vida dela. E esse sentido é algo individual, né? É de Sim, pessoa para sem pessoa. Não dúvida. existe um Sem sentido dúvida. assim amplo. Sem Então, dúvida. essa E isso palavra, é para ficar mais simples para quem está nos escutando, que muitas vezes não é só o pessoal da psicologia, quem já conhece a logoterapia, seria isso sim, né? Essa questão de ressignificar a sua vida. Podemos usar assim esse termo. sensacional. Sensacional, sensacional. E, Renata, conta para mim, como que surgiu e o porquê? O que é essa página? Qual o propósito? O que é a página Logoterapia Educar? Uhum. Então, vou explicar um pouquinho, porque às vezes o pessoal, né? Eu já até teve pessoas que me perguntaram, por que tu usa, né, a bandeira do Brasil? E aí o pessoal, quando fala sobre isso, sempre associa a questão política, né? E a gente ser brasileiro não tem nada a ver com isso. É a gente ser cidadão e a gente ter essa responsabilidade, né, como pessoa na sociedade, como um cidadão que tem essa responsabilidade de fazer algo pela nossa nação. Então,
A logoterapia, ela surgiu na minha vida quando eu estava na faculdade de psicologia, eu estava pensando em desistir, por eu ser muito questionadora e eu ver que faltava algo além, né, Valéria? Assim, eu via, estudava algumas teorias, eu digo, não, precisa, tem algo a mais. Então, quando eu conheci a logoterapia, eu me mantive na faculdade, sim, estudando, sendo autodidata mesmo, porque eu não tive nada de logoterapia na graduação. E Não é aí, uma disciplina de grade, na verdade, né? não, Como não assim? é. Como, na verdade, e isso é muito importante, até porque é um feedback para várias pessoas, até que estejam estudando, só um parênteses bem grande. As pessoas, às vezes, saem da faculdade achando que elas estão com todas as soluções das suas vidas. E não, ali foi só vamos lá, é o primeiro caminho, a primeira porta que você cruzou. A partir dali, você vai buscar outras formações, outras especializações para que você encontre o seu caminho real dentro da sua profissão. Isso acontece em todas as áreas. Mas, desculpa, eu precisava fazer esse parênteses, porque realmente as pessoas fazem um curso de nível superior, às vezes falam, resolvi a minha vida. Não, meu amigo, você só começou a sua caminhada. Você deu o primeiro degrau. Então, mas vamos lá, vamos juntos. E aí eu acabei, né, estudando e mantive na graduação, me concluí, já fiz a pós em dependência química e sempre trabalhei nessa área dos dependentes químicos. Mas eu sempre desenvolvi projetos na área da educação, né? Me envolvi em projetos sociais, já fui líder, né, de uma ONG aqui na minha cidade, que não é só do Brasil, ela é fora do Brasil também. E aí, então, eu sempre tive esse olhar em prol da educação. Já fiz formação em psicologia escolar, né? Então, eu gosto muito da parte da educação. E, diante da situação que a gente tá vivendo, assim, mais do que nunca eu vi a importância de trabalhar o sentido dentro da educação. Então, como a logoterapia, ela é uma terapia centrada no sentido, né? Eu tive essa ideia de fazer algo assim ligado à educação e à logoterapia, né? Então, logoterapia e educar surgiu daí esse nome. E por que eu sempre uso, né, essa questão da bandeira do Brasil ali? Agora eu montei o slogan, agora ficou certinho, gostei mesmo, pelo fato de que é o que eu vejo que falta dentro da educação brasileira, né? Essa questão de trabalhar sentido, de não ele só levar conteúdos, né? Mas trabalhar valores desde pequenininho. Por isso que a logoterapia, ela não é algo só para quem está ali com uma certa idade. Ela pode já começar a ser trabalhado desde a infância, porque o criador da logoterapia, o Vitor Frankl, quando ele tinha 4 anos de idade, ele acordou uma noite e ele sempre disse, tá, a vida um dia acaba, todos nós vamos morrer. E qual é o sentido da vida? Então, com 4 anos de idade, olha o nível de consciência dessa criança, né? Criança, sem E ele dúvida. era muito questionador, né? Depois, na adolescência dele, ele já se envolveu muito nessa questão de estudar filosofia. Então, é isso que eu vejo que falta muito na educação hoje, né? De gerar, assim, esse desejo nas crianças, nos jovens, de pensarem, de serem questionadores, de irem além daquilo que eles recebem. Então, eu construí essa página para divulgar, né, também a questão da logoterapia, os trabalhos que eu já realizei na área da educação. Então, tinha que ter esse link da educação com a logoterapia, que é a abordagem que eu trabalho, né? Que é algo que eu vejo que na educação é o que tá precisando, por isso que a gente está nessa crise, e essa crise não é só por causa da pandemia, isso já vem há um longo tempo, né? Muito tempo, né? É isso aí. Legal, muito bacana. Bom, né? E que bom que todos nós conseguíssemos, de repente, resgatar um pouco, né, desse patriotismo, de olhar para o nosso país com mais orgulho, né, com mais amor, um pouco mais de civilidade, né? Um pouco mais de amor mesmo pela pátria, né? Que, querendo ou não, é aqui que a gente vive, né? Precisamos ter coisas positivas. E E Valéria, vamos lá, Rê. só complementando assim, porque a logoterapia ela trabalha muito com essa questão do espiritual, e dentro do espiritual é que está, né,
a questão de que somos livres e responsáveis. Então, todo o sujeito ele tem essa liberdade, mas ele é responsável pelas suas escolhas, né? Então, isso que é algo que eu acredito também muito, que me chama muita atenção dentro da logoterapia, que é o fato de que hoje a gente vive muito numa sociedade onde as pessoas elas tentam muitas vezes se esquivar das suas responsabilidades, né? Então, dentro da educação também, eu acho fundamental trabalhar essa responsabilidade já com as crianças, né? Deu filho, assim, do pai já passar essa consciência para o filho de que ele faltou à aula, ele precisa levar falta sim, né? Sim, é lógico. E às vezes, assim, se dá aquela questão, não, mas vai lá e pede um atestado. Então, tu tá tirando totalmente a responsabilidade, né, da pessoa, assim. Ela não está se tornando um sujeito responsável. Então, desde isso cedo, é né? algo que a logoterapia trabalha bastante, a questão da responsabilidade, e que é o que eu realmente também gosto muito, e sempre frisei nas palestras que eu já realizei nas escolas, né, de que a juventude ela precisa ser mais responsável, né? Ter essa questão, eles querem muito ser livres e terem essa autonomia dos pais, né? Mas eles ainda são muito dependentes, né? Em Sim, todos os sentidos. Então sim. aí se troca muito aquela questão da liberdade como uma questão que, eu sou livre, faço o que eu quero. Não, mas somos livres, mas somos responsáveis. Sim, Né? sim, você é livre até o momento em que você não machuca o espaço do outro, né? Então, esse reconhecer o outro também dentro do seu próprio, da sua própria individualidade é algo muito importante. E essa autorresponsabilidade que você traz é algo que nós trabalhamos muito, né, Renata? Nós trabalhamos muito forte a coisa Adorei da o livro, né? autorresponsabilidade, é Aqui muito, no livro, ó. muito forte. Ó, Ah, que legal! chegou. Que bom, sensacional. É isso aí. Rei, vamos lá. Pensando dentro do seu trabalho como psicóloga, né, como psicoterapeuta, quem pode se beneficiar hoje do seu trabalho como psicoterapeuta com essa abordagem da logoterapia? Uhum. Então, como eu falei, né, a logoterapia, ela serve para qualquer faixa etária, né? Existem terapeutas que trabalham desde das crianças. Eu também trabalho, assim, já atendi várias crianças, mas nesse momento da pandemia, como eu estou começando, né, a fazer esses atendimentos somente online agora, né? Então eu optei assim em focar os meus atendimentos com jovens e adultos, tá? Então, a logoterapia, como eu falei, ela serve para qualquer pessoa, mas eu, como profissional, pelo fato da questão do online, né? Então, ali a partir de 13 anos, é um público que eu já tenho 12 anos, né? Dá para se dizer assim, adolescentes, crianças muito pequenas, até 10 anos, assim, eu acredito que fica um pouco difícil de atender, né, nessa questão do online. Então, eu estou, assim, buscando atender a partir de pré-adolescentes em diante. Tanto que aí no link na bio aí eu coloquei, né, que os atendimentos são para jovens e adultos. Então, entre a fase de 12 anos, mais ou menos, que são o público que eu estou atendendo, porque os atendimentos estão sendo só online que eu estou realizando. Legal. E, Renata, fala um pouquinho para nós a respeito desses grupos, a biblioterapia que você fez, os grupos de apoio, tá? E como é que está isso? Qual a importância hoje? O que que você vê nos seus pacientes? O que que você tem de feedback deles em relação à importância desse atendimento online? Quando a gente está falando nesse momento de pandemia, onde está todo mundo muito distante, muito ausente, muitas pessoas perderam suas referências, né? Referências mesmo de liderança, liderança no sentido até de chefia mesmo, de cargo, de trabalho, onde a gente perdeu a proximidade, o amor, né? Que é algo que a gente precisa tanto, né? O ser humano precisa tanto, ele é tão sociável. Então, como é que está isso? Qual a importância de você fazer esse trabalho? E fala para nós também um pouquinho das biblioterapias e esses grupos de apoio que você está começando a trabalhar. Então,
Primeiramente, né, Valéria, assim, eu só queria falar um pouquinho que, devido a essa questão da pandemia, até tem reportagens que a gente vê o quanto aumentou, né, a procura por atendimentos, a questão da saúde mental, ela também passou a ser olhada de uma outra maneira, porque antes, quando se falava em psicólogo, sempre se associava que a pessoa tinha algum problema, né, e na verdade não. Então, hoje, quantas pessoas estão em isolamento, pessoas que, né, já tinham algum tipo de transtorno até mesmo do pânico e agora diante da pandemia ou toque, né? Então é importante que a pessoa procure ajuda, esses acompanhamentos terapêuticos. E uma das coisas também que eu tenho realizado e que é uma das coisas que eu gosto, sempre gostei de trabalhar com grupos. Então eu já trabalhava com a questão da biblioterapia. O que, que é a biblioterapia? Quando se fala, até teve um colega que eu mandei para ele o convite, né, do nosso bate-papo. Ele disse, o que é biblioterapia? Ele é assistente social, né? Conhece um pouco da logoterapia. E eu disse assim, é terapia com livros, porque quando se fala, já pensa, né? Tem alguma coisa a ver com Bíblia, né? E eu disse, é terapia, porque os livros, eles são terapêuticos. Quantas vezes tu está lendo ali algum livro, tu te identifica com determinada situação, e aí aquilo para ti é como se fosse um insight, tu tem, né, muitas ideias, e surgem dali muitas questões pessoais. Então eu trabalho nessas rodas, tudo é online, né? Então foi algo assim que eu mesma me adaptei, né? Porque antes os grupos que eu realizava eram presenciais, eram com, né, usuários de drogas, então eu buscava trazer isso para que houvesse até essa mudança na mentalidade deles de sair do foco da droga, né? E verem outras possibilidades através da leitura. Então agora eu estou fazendo, já fiz grupos com mulheres. O primeiro livro que eu realizei esse ano foi um livro que é de uma assistente social, a Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Foi a primeira roda que foi realizada em janeiro. Em fevereiro, eu trabalhei com O Milagre da Manhã, é um livro assim que é muito, muito legal também. Ele traz muito a própria questão do coach também, né? Porque o escritor ele é coach, então é um livro que foi realizado, as mulheres gostaram bastante. Em março tem o e-book, né? Que tu sabe que eu escrevi, fiz uma dedicação para ti, porque tu me ajudou bastante, né? Na questão assim de me impulsionar também a pôr em prática, né? Não, ser escritora não é só a gente escrever e ficar guardado para gente, né? Então a gente tem que passar isso para outras pessoas. Aí, em março, eu fiz com o e-book que eu escrevi para o mês das mulheres. E agora, né, em abril, na verdade, esse grupo de apoio que vai começar a semana que vem, ele não é uma biblioterapia, porque a biblioterapia ela é diferente. A gente faz a leitura, né, do livro, a gente tem algumas atividades práticas com relação ao livro, mas nesse mês de abril eu realmente optei em fazer um grupo de apoio, que é diferente. O grupo de apoio, ele é mais terapêutico, né? E aí, com essa temática que eu fiz algumas pesquisas e tenho visto o quanto muitas pessoas passaram por isso, porque se fala muito de abuso físico, abuso psicológico, mas não se fala tanto ainda, né, sobre a questão do abuso espiritual, que é quando determinadas, né, conflitos são gerados dentro de instituições, usando muitas vezes a fé. Então, existe um livro, sim, né, de um colega que é psicólogo, que ele trata muito essa questão do abuso espiritual, mas eu não vou trabalhar o livro assim como uma roda de biblioterapia. Eu vou fazer assim, um grupo de apoio para pessoas que já passaram por isso, pessoas que estão passando, que muitas vezes não sabem como lidar com essas questões. E aí, fazer um grupo é diferente do terapêutico individual, né? Porque quando tu tá ali individualmente, são as tuas questões somente que vêm à tona. E quando tu tá num grupo, num grupo de apoio, tu vai vendo que outras pessoas já passaram por essa situação. Então, existe essa troca. Muitas vezes tu se identifica com as questões que uma pessoa ali totalmente, que viveu numa realidade totalmente diferente, também passou por isso. Então,
o grupo de apoio ele tem mais esse intuito terapêutico, né? Então, não é uma roda de leitura, não é uma troca, que é o que acontece nas rodas de biblioterapia. E aí, em maio, eu vou voltar com um grupo de biblioterapia com o e-book das mães. Então, vai ser novamente focado para as mulheres, o grupo de biblioterapia. Mas ele vale para qualquer pessoa. Como eu falei, eu já trabalhei na questão da comunidade terapêutica, era um dos focos do meu trabalho. Então, eu fazia com homens. E aí, como eu não estou mais trabalhando lá, eu comecei a desenvolver esses trabalhos mais focados agora com mulheres. Então, as rodas que eu tenho realizado desde janeiro, elas foram especificamente para mulheres, mas eu já estou com alguns projetos de fazendo rodas de biblioterapias mistas, né? Tanto com homens como mulheres, e isso também é algo para desenvolver essa questão da própria leitura, né? Da gente transformar essa nossa cultura que ainda o povo não gosta muito de ler, só gosta de receber as coisas prontas. Então, é também com esse intuito, além de ser terapêutico, as rodas de biblioterapia também desenvolve esse hábito pela leitura. Legal, legal. E Renata, fala um pouquinho para nós aí, para o pessoal que entrou. Conta como é que estão os seus projetos, então, para o mês de abril, né? E especialmente como que as pessoas conseguem entrar em contato contigo. Fala aí um pouquinho para nós. Uhum. Então, assim, como eu falei, eu estou focada mesmo somente, até para quem está acompanhando, que é aqui da minha cidade. Eu estou agora somente com a questão do online, então, tanto atendimentos individuais como esses grupos. E a facilidade é que isso a gente pode atender pessoas de qualquer lugar, né? Então, é algo que não se limita somente a uma região, a uma cidade local. E esses contatos, eles podem ser feitos, né? No link da bio tem o meu contato do WhatsApp para que você possa agendar. Eu também realizo palestras, mesmo que sejam online, você está aí, tem uma escola que você queira, né? Estou precisando que alguém fale para os meus alunos, pode entrar em contato. Toda a minha agenda, ela está no link da bio, a gente marca, né? Os valores, assim, diante de tudo que a gente está passando, né, Valéria? Eu realmente, assim, tenho muito esse desejo e tenho esse pensamento que a minha profissão ela é uma missão. Então, os valores não são nada exorbitantes. Eu tenho um valor bem acessível, inclusive para a própria terapia online. Tem uma plataforma que eu me cadastrei, onde eu faço os atendimentos por ali. Então, você entra direto ali no link da Bia. Eu quero marcar um horário com a Renata. Então, vai ali, tem palestras, tem o contato do WhatsApp e tem o agendamento desses atendimentos pela plataforma. Então, é só você acessar, dar uma olhadinha. Se você já me acompanha aqui no Instagram, se você está no Instagram da Valéria e está nos acompanhando e quer... eu gostei do que a Renata está falando, quero participar de um grupo de biblioterapia. Tem todos os links na bio. Ou você pode mandar um direct também, que eu vou estar te respondendo, vou estar te explicando, tirando qualquer dúvida que você venha a ter, né? E como eu falei, os valores, eles são uns valores, assim, muito acessíveis, né? E que é importante que as pessoas tenham esse olhar e tenham esse cuidado com a sua vida, tanto emocional quanto física, e também, né, esse olhar também para a questão da dimensão espiritual, que ainda é tão pouco enfatizada, até mesmo dentro do meio científico, né? Aí você falou um pouquinho antes a respeito do seu e-book, né? E como é que tá esse e-book aí para o mês das mães? Quando é que ele vai estar disponível? Já está disponível? As pessoas já acham ele? Conta aí um pouquinho dele para nós. Então, tá. Eu estou escrevendo ele, estou montando ele, né? Estou fazendo algumas adaptações também, além do e-book que eu fiz no mês das mulheres, porque no mês das mulheres eu já trouxe algumas mães, falei sobre algumas mães, então esse agora do mês de maio, ele vai ser mais específico somente para mães, então no e-book do mês das mulheres eu falei sobre
várias mulheres, né? E algumas não trouxe assim o exemplo de que mulheres que eram mães, inclusive falei, né, de uma das mulheres que era eu, então eu ainda não sou mãe. E agora em maio ele vai ser lançado ali na primeira. Eu ainda não tenho uma data certinha se vai ser no próprio Domingo das Mães, né? Ou se vai ser na quinta, porque eu sempre procuro fazer as lives de divulgação das rodas, sempre na quinta-feira. Quinta-feira é o dia que eu reservei, né, para estar fazendo lives. Então, você toda quinta aqui no meu Instagram tem uma live. As palavras de esperança são na quinta de manhã e também das divulgações das rodas de biblioterapia. Eu trago, né, o livro que vai ser usado na quinta-feira, na primeira quinta-feira do mês. Então, eu só ainda estou vendo se vai ser no Domingo das Mães ou se vai ser na primeira quinta-feira. Mas aí eu vou estar sempre divulgando aqui. Então, o lançamento vai ser ali na primeira, num desses 2 dias para a semana, para o mês de maio. Ainda não está disponível para compra, né? O e-book das mães. E aí vai ser o que a gente vai utilizar nas rodas de biblioterapia no mês de maio, para as mulheres. Tá? Mas no meu e-book que eu escrevi no mês de maio já está liberado. Você pode comprar ali no link da bio. E você, além de levar o e-book, tem acesso também às reuniões, porque eu fiz o e-book e tem as rodas, né? As reuniões que foram realizadas no período. Então, o link está ali na bio, é só você acessar que você recebe o e-book, recebe também as reuniões, as rodas, né? Foram 4 reuniões, onde foram realizados nesse do mês que passou, o mês de março. Legal. Olha, eu vou fazer uma janela bem grande aqui para agradecer muito a presença da minha amiga querida, amada Ana Carla e a Bia. Bia acabou de ser mamãe, tá lá com o Bernardo lindo nos braços. Parabéns, viu, Bia? Parabéns. E, Renata, aproveitando aqui, vamos já finalizando. Deixa umas palavras finais para essas mulheres incríveis que estão aí com a gente. Ana Carla é uma pessoa de uma mulher maravilhosa, mãe de uma mulher também extraordinária, que é a Bia. Deixa uma palavra final aí para todas elas, né? Para essas outras que estão conosco. O que você gostaria de dizer? Pode deixar. Então, assim, eu realmente quero deixar uma palavra, né, específica para as mulheres e para as mulheres que estão aqui nos acompanhando, que vão nos acompanhar, porque a gente vai deixar, né, salvo aqui esse bate-papo, e o quanto é importante a mulher saber do valor e da importância dela. Isso é algo que realmente, assim, eu vejo que eu vivi muito na minha vida, né? A Valéria sabe, a Valéria acompanhou a Renata da metade, tu ainda pegou na metade do ano passado, né? Mas em um ano, assim, a minha vida houve um giro. E o que eu quero dizer para essas mulheres que talvez estejam aqui, estejam abatidas, ou já se sintam mulheres realmente plenas, né? Porque às vezes existem aquelas mulheres que são exuberantes, que já nasceram, que se sentem realmente, que são fortes, que são importantes, e nós somos assim. Nós temos esse vigor. Então, que você potencialize ainda mais essa energia que você carrega, e que se você não está, talvez, se sentindo tão forte assim, saiba que você pode. E você tem essa capacidade, porque ninguém nasceu, né, para viver presos a migalhas, a ser alguém, né, que talvez não se sinta especial, porque todos nós somos especiais. Cada mulher tem uma importância. O quanto eu aprendo, né, com a Valéria em cada momento que a gente se reúne. Além, eu sempre falo para ela, né, que além dela ser minha coach, ela é minha amiga. Ela se transformou em alguém muito especial. A gente ficou um período aí sem se encontrar, né? Como eu senti essa falta, né, de algo que a gente construiu assim. Então, mulheres fortes, elas andam com mulheres fortes. E o quanto a gente precisa também assim saber que eu tenho algo a contribuir. Cada mulher que tem aqui
tem algo a contribuir na vida de outras mulheres. Então, isso vai gerando, assim, uma aliança entre nós, né, como mulheres. Eu aqui no Rio Grande do Sul tenho essa conexão lá com a Valéria que está em João Pessoa, daqui a pouco a Valéria se conecta com alguém que está lá em Brasília, e olha só o que a gente pode gerar, né, na nossa nação. Mulheres, assim, que podem, sim, fortalecer, gerarem filhos, né, gerarem uma geração com muito mais amor, esperança. Então, cada uma de nós, ela tem isso. E eu acho que é fundamental que a gente se conheça, e agora eu falo como psicóloga, né? Se conhecer, ter essa identidade, assim, muito bem alicerçada, e saber que cada uma de nós tem, sim, algo a deixar na sociedade. E, primeiramente, nós precisamos estar bem. É isso que é fundamental. Eu preciso estar bem comigo para que eu possa também passar isso para outras pessoas. Sensacional. Renata, gratidão enorme por estar aqui com você. Muito obrigada pela confiança, tá, da gente fazer esse bate-papo conjunto aqui. Para mim é uma honra ter te acompanhado. Você fala que aprendeu muito comigo todos os dias que a gente sai de uma sessão. Eu saio outra pessoa. Todos os dias eu aprendo um pouco com você também. E para mim é uma honra estar aqui com você. Te desejo todo o sucesso do mundo, né? Espero que esse seu trabalho com a logoterapia e que todos os seus clientes sejam muito, muito impactados por esse seu amor, por essa sua energia maravilhosa. Você é um ser humano incrível, tá? E parabéns pelo seu trabalho e nos vemos na próxima. Tá bom? Pessoal, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. O vídeo vai ficar gravado, vai ficar salvo no Instagram da Renata e no meu Instagram. Tá? Quem quiser entrar em contato com a Renata para sessões de terapia, com foco na logoterapia, como ela explicou, ou não, depende da sua abordagem, do seu caso. Mas entre em contato com ela, fala com ela. Quem quiser entrar em contato comigo para sessões de coach, pode entrar em contato através do direct, também no meu perfil, tá certo? Estamos à disposição de vocês. Um grande abraço, um grande beijo no coração de todos vocês e tenham um excelente fim de semana. Renata, muito obrigada por tudo. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.